De modo que, sem mais, nós vamos começar essa primeira parte, né, fazendo uma breve exposição do documento, né, e de alguns pontos mais importantes. Então, vamos lá. Vou pedir, então, ao professor Naumar que abra essa sessão fazendo a sua exposição. Deixa eu ficar aqui. Tá. Bom, o documento já está disponível em formato digital. A gente espera a possibilidade de publicá-lo também, mas a ideia, como foi dito, é que seja um texto para discussão, para debate, para crítica. E o que eu vou fazer, muito rapidamente, é resumir a parte inicial do documento, que contém uma agenda, ou uma indicação de uma agenda para a educação superior, em uma descrição, ou pelo menos uma percepção do mundo, que deve muito ao que o professor Bevilacqua, quase que de modo missionário, está sempre discutindo, é a transformação do mundo, né? E daqui a pouco ele coloca em mais detalhes. Essa agenda, nós selecionamos alguns pontos que são essenciais. A agenda é bastante maior do que essa, mas aí são alguns pontos que dizem respeito à instituição universitária. O tema de reconhecer que o conhecimento é o principal ativo econômico e a principal vantagem geopolítica no mundo hoje. A questão da inovação nas instituições, as instituições inovadoras serem de fato fomentadas, investir no risco, tecnociências disruptivas e menos incrementais, o Conselho de Formação Geral ser recriado na educação universitária, alguns podem dizer ser retomado na educação universitária, valorizar a sensibilidade ecossocial e promover competência tecnológica crítica. Cada um desses pontos a gente desdobra no documento. Formação geral, essa é um pequeno excerto do que está no texto, indicando que uma universidade de pesquisa, claro, ela tem que ser eficiente na sua formação profissional, para dizer o mínimo, vai ser excelente sua formação profissional, mas tem uma transcendência na sua missão. Eu vou ler, e aí é contribuição do professor Bevilacqua, a apreciação dos mistérios da natureza que desafia o gênio humano, a beleza de um teorema matemático, a emoção despertada por uma obra de arte e a transcendência do ser humano. São temas da cultura do mundo, da humanidade. E a formação profissional redutora, de alguma forma, tem esquecido esses grandes valores. No campo tecnocientífico, em particular, a questão do alinhamento aos vetores de uma nova ciência. A ciência mudou. É claro que muitos que fazem a ciência, principalmente a ciência normal, não têm muita percepção dessa mudança. Mas é uma responsabilidade da universidade avançar nessa direção. O terceiro ponto é que essa formação geral exige um repertório curricular que seja menos rígido e mais criativo. Que nós tenhamos menos disciplinas obrigatórias e mais escolhas interdisciplinares, incorporando as humanidades, as ciências sociais, as artes, e isso para todos na universidade. E o quarto ponto são os eixos temáticos, a questão dos vetores do conhecimento, que devem ser coerentes com a organização de um saber pensado de um modo mais integrador, né? E alguns exemplos, né? Energia, estrutura da matéria, a vida, a cosmologia. O outro ponto é a sensibilidade ecossocial, e essa é uma indicação. 5 pontos são importantes: a consciência planetária, a responsabilidade sistêmica. A gente colocou a palavra propensão, mas não é bem isso, não. A gente precisa de sujeitos que se entusiasmem com a mudança e não que resistam a qualquer preço à transformação de suas práticas. Um pensamento que vai além das racionalidades mais superficiais, e o tema da cultivar solidariedade
e a alteridade. A competência tecnológica crítica é um conceito de que não basta dominar formas e modos de fazer. É preciso saber para quê, pensar a gênese de muitos desses processos que hoje realmente produzem essa enorme transformação no mundo, né? Então, uma súmula é que, na atualidade, temos assim, um alargamento das fronteiras tecnocientíficas e temos ameaças concretas à cultura política que confirmou a universidade como elemento de civilização no mundo, sinalizando que a gente tem um novo perfil de formação que deve corresponder ao sujeito protagonista nesse século. E também mais uma dessas sentenças que fazem a convergência de um argumento: é urgente conceber, desenvolver e implantar uma formação tecnocientífica nova em todos os campos do conhecimento, com um pensamento pedagógico radicalmente inovador também, né? Eu passo de volta ao professor Bevilacqua, porque essa parte aí ele tem um especial carinho na formulação dessa metáfora do espelho. Bom, obrigado, Naumar. Então, esse foi um resumo das ideias fundamentais, não é, que permeiam esse documento. Eu queria agora completar com algumas ideias sobre essa metáfora, a universidade diante do espelho. O que é isso? Bom, eu aprendi muito durante esse tempo com o professor Saldiva, e muitas dessas imagens e esses têm a ver com essa inspiração que traz daquilo que é talvez cômico, né, alguma coisa bastante profunda, né, para a gente examinar. Então, a universidade diante do espelho, uma imagem é uma imagem que pode ser distorcida. E eu queria observar nesse ponto, isso está muito engajado nesse documento, é que em todas as nossas críticas, principalmente as nossas análises que fazemos e comparações com universidades e textos e orientações externas, nós olhamos sempre para eles e nunca procuramos saber como é que eles nos veem. Eu acho que isso é fundamental para qualquer análise, principalmente no setor universitário. Nós olhamos de uma forma, será que eles nos veem como nós estamos pensando? Talvez eles nos veem desse jeito, talvez eles nos tenham uma imagem que não é propriamente a que a gente pensa. Então, toda a questão de internacionalização, que é um tópico fundamental para a universidade nossa no futuro, né, nós temos que olhar um pouco no espelho e ver como é que eles estão nos vendo. Eu acho que isso é um ponto bastante importante, né? Mas não é apenas isso. Nós temos outros tipos de espelho. No espelho nós podemos ver uma imagem que é real, maior que objeto, uma imagem que é virtual, menor que objeto, vários tipos de imagem. E como é que nós olhamos isso? Como é que nós vamos o mundo e os problemas que nos cercam? Será que eles são amplificados e, na realidade, eles são menores? Será que eles são virtuais ou são nossos mesmos? Então, são imagens que me parecem bastante apropriadas e não são à toa, não. Quer dizer, a gente tem que olhar um pouco isso, né? Como é que nós vemos o nosso próprio país? Como é que eles nos veem? Como é que os estudantes nos veem? Como é que os nossos ex-alunos nos veem? Como é que nós os vemos? Será que eles ficam minimizados no espelho depois que saem? Como é que será que eles nos consideram alguma coisa real? Ou simplesmente é uma imagem virtual? Como é que nós vemos e cooperamos com o setor industrial? Como é que nós fazemos a nossa contribuição para o governo de um país, né? Como é que nós vemos isso de uma maneira pequena, grande, invertida? Porque existem mais invertidas, a gente pensa que é uma coisa, às vezes é outra. Então, é muito importante que a universidade se certifique de que ela está olhando e examinando uma imagem correta. Então, é preciso que a gente, tanto quanto possível, veja uma imagem do tamanho real, não é? E que esteja nos dando a realidade no modo preciso. Isso é importante e exige muita cooperação, muita cabeça fria, muito desprendimento
não é, da universidade, quer dizer, não sou eu, não é o meu departamento, não é o meu instituto, é a universidade. Se eu precisar renunciar, eu tenho que renunciar em benefício de outros. Então, nós temos que olhar essa questão com muita coerência, não é? E dentro dessa imagem real que a gente vê, qual é o papel dos estudantes? Qual é o papel dos funcionários? Nós somos uma comunidade universitária cada vez mais. Acabou aquela classificação, não é? Que é do passado. Nós temos o professor, o catedrático, depois os assistentes. Quando eu entrei na universidade era assim, era o catedrático e tinha sua sala, seu banheiro, sua cozinha, e os assistentes numa grande sala comum. Isso acabou, não existe mais isso. Quer dizer, a universidade ela evoluiu, existem os professores, os docentes, os estudantes de graduação e pós-graduação, cuja distância diminui cada vez mais, não é? Existem estudantes de graduação que, se fosse dada a liberdade que seria necessária, eles poderiam ir direto fazer um doutorado. Mas a gente coloca as grades, nós prendemos os estudantes e nós prendemos também os professores de uma certa forma. Então, olhar a universidade sem distorções, analisando aquilo que é grande, que é pequeno e colocando no seu devido lugar. Então, essa é uma questão que me parece bastante importante e que a gente tem que considerar. O outro são vários espelhos. Quem que nos vê? A indústria nos vê, o governo nos vê, os estudantes nos vê, os ex-alunos nos veem, a universidade, a sociedade nos vê, o mundo nos vê. E como é que nós nos distribuímos nesses diversos espelhos? Será que nós estamos vendo isso como devíamos, né? Será que nós estamos considerando todo esse conjunto, todo esse número de pessoas e instituições com as quais nós temos que interagir? Será que isso é nós estamos levando isso a sério como devíamos levar? Então, essa multiplicidade de visões, essa multiplicidade de contatos e responsabilidades precisa também ser examinada. Então, é esse outro tipo de espelho. Mas eu queria me referir, talvez, ao espelho mais importante, que é a Alice, diante do espelho. Porque aí ela entra no espelho e vai ver o que está do outro lado, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entrar no espelho. E o que está do outro lado? O que existe de fato? Nós estamos invertendo as coisas, não é? Então, eu queria falar que a primeira coisa que a Alice vê, e por isso chamei o professor Caio aqui, é a Rua Maria Antônia, que o professor Saldiva se referiu. Ela vê a Maria Antônia, quer dizer, aquilo é a universidade, e não existe mais. E onde é que está essa universidade? Onde é que está aquela universidade que é tão não é, considerada pelo professor Caio? Ele escreveu, inclusive, no último capítulo desse documento, é um pequeno histórico da Maria Antônia. Então, a Alice vê isso. Será que nós podemos reconstruir essa universidade? Bom, existem várias possibilidades, né? Uma delas é a seguinte: o que é a USP? A USP é a universidade que tem mais responsabilidade nesse país. E eu não vejo, francamente, agora tem aqui o professor Goldenberg, que é reitor, que é uma figura fantástica dessa universidade, o professor Saldiva, todos que estão aqui. Essa universidade tem que ser um exemplo, tem que estar na frente das nossas expectativas. Eu acho que se a USP desmontar, ou se a USP não caminhar para o futuro, as outras não seguirão o caminho. Vocês vejam aí, é uma diferença brutal. É quase o dobro de cursos de pós-graduação, isso é questão de cursos de pós-graduação, que tem a segunda universidade. Então, vocês têm uma responsabilidade que, às vezes, eu acho que vocês não se dão conta. Então, é preciso que isso seja recuperado, ou não sei se recuperado é a palavra, mas que seja mais levado adiante. Nós existimos e nós temos uma liderança, tem que exercer essa liderança. Então, isso que a Alice viu. E a outra coisa que ela viu é o seguinte: ela fez uma descoberta. Ela fez a seguinte descoberta nisso. Primeiro, disseram para ela que existe um teorema das 4 cores, e com 4 cores eu consigo
desenhar qualquer mapa e separar todos os países. Não há confusão, apenas com 4 cores. Não está totalmente demonstrado, mas está até a metade. Acho que não vão conseguir. E depois ela descobriu também que com 4 bases nitrogenadas e mais um mensageiro, constrói-se a vida em toda a sua riqueza. 4 bases nitrogenadas. Não precisam 40. São 4 bases que, combinadas convenientemente com um mensageiro, constroem a vida. Então, Alice pensou no seguinte: será que quantas disciplinas eu preciso para fazer a formação universitária? Eu falo de graduação. Pós-graduação, bem ou mal, não é, com todas as dificuldades, ela caminha, porque ela não pode parar. A pesquisa universitária tem que integrar departamentos, tem que integrar cabeças, tem que ser um ponto de convergência do conhecimento. Mas a graduação está esquecida. A graduação está encarcerada em grades e precisa se fazer não sei quantos créditos. É um absurdo. 3.600 horas hoje, agora que aprovaram nesse novo currículo de engenharia. É um absurdo. Que estudante pode fazer 28, 30 créditos por semestre com dignidade? Quer dizer, de fato, estudando a matéria. Não pode. Não pode, porque ninguém tem cabeça e tempo e saúde para isso. Então, Alice pensou, quem sabe com 4, 5 disciplinas de graduação e mais uns 4 ou 3 ou 4 linguagens, porque em vez dos mensageiros a gente pode falar em linguagens, então a gente pode formar um estudante, dando a esse estudante a liberdade de fazer os seus processos, as suas construções e as suas transformações. Essa base, e com isso o estudante vai fazer a sua própria vida. Nós estamos, principalmente nesse mundo, colocando barreiras que estão dificultando a vida dos nossos estudantes. E depois nós nos queixamos, que eles não se preocupam, porque há evasão enorme, tem que haver evasão enorme, a universidade não está servindo para o que eu vi, o que eu quero da universidade ela não está me dando, então não vai ter evasão. Então é preciso que haja uma revolução, e aí eu acho que é revolução mesmo, no sentido de que os estudantes possam ter as suas bases, muito poucas, tá? Muito poucas, e amplas, cobrindo as várias áreas do conhecimento, para ser, além de ter a bagagem para ser um profissional, para ser um cidadão também. E as linguagens respectivas, e aí ele constrói o seu mundo, ele faz as suas escolhas. E nós temos que sair das nossas nichos, não é para dizer que tem que fazer isso, porque essa matéria eu tenho que dar, aquela que eu tenho que dar, aquela outra eu tenho que dar. Então, a universidade é um lugar onde se aprende e não é um lugar onde se ensina. É fundamentalmente um lugar onde se aprende. De modo que essa a mensagem inicial que eu quero dar. Quero também falar nessa frase. Há momentos em que nos sentimos liberados das nossas próprios limites e imperfeições humanas. Nesses instantes, a gente se sente num pequeno canto de um pequeno planeta, com um olhar fixo e maravilhado na beleza fria, porém profunda e empolgante do que é eterno e incompreensível. A vida e a morte se fundem e não há nem evolução nem destino, apenas ser. Aí eu fiquei pensando, quem? Baudelaire, Petrarca, foi quem sabe, algum filósofo, o Dante, quem sabe foi o Drummond, Camões? Não. Quem disse isso foi o professor Einstein, que é um cientista famoso, quer dizer, é cientista, mas é gente, não é? Ele sabe que existe um mundo e sabe que existem coisas que estão além do nosso conhecimento, não é? E precisam ser também exploradas na interação humana. Bom, eu quero agradecer imensamente ao nosso comitê, tá aí todas as pessoas que colaboraram, né? E a Marisa também, que fez toda a parte de suporte do nosso trabalho. Quero agradecer a todos. E aí nós temos que perguntar se ele está olhando para leste ou oeste, para o nascer do sol, para o ocaso, principalmente nos momentos em que nós vivemos hoje. Então,
é preciso que a gente tome essa decisão, porque senão nós poderíamos ter, olhando para o Oeste, vendo o ocaso de uma universidade. Isso, eu não sei se eu consigo me expressar o suficiente. Se a USP fracassa, vocês perceberam que o resto vai fracassar? Eu acho, às vezes, que as pessoas não pensam nisso. Se a USP fracassa, o resto, aos pouquinhos, vai acabar fracassando. Nós vamos perder referência, né? Então, por favor, que não seja esse documento, que seja um outro documento, mas que seja um terremoto, né, nessa universidade para dizer o seguinte: os nossos estudantes daqui para frente, ou ano que vem, ou do outro ano, o que seja, vão sair, né, cidadãos, pessoas conscientes, bem formados profissionalmente e com liberdade de escolha, sabendo andar com as suas próprias pernas. Nós não vamos dizer como eles andam, eles vão fazer suas escolhas. A gente tem que ensinar ou dar condições para que eles façam bem suas escolhas, assumam riscos, se errar, corrige, né? Mas que sejam pessoas independentes. Vocês me desculpem, às vezes, o entusiasmo, mas quando eu começo a falar...